Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar sobre a pessoa mais jovem da história a ser condenada à pena de morte nos Estados Unidos, mais especificamente a história de George Stinney, que virou até inspiração para o filme A Espera de um Milagre e também Caroline Skeletons. Fique aqui no vídeo que eu vou contar toda essa história. Meu nome é Fernando e seja bem-vindo ao canal Planeta Desconhecido. George Junius Stinney, nascido no dia 21 de outubro de 1929 em Alcolu, na Carolina do Sul. George vivia no condado de Clarendon, junto com seu pai, sua mãe e outros 4 irmãos. Seu pai, George Stinney Sr., trabalhava numa serraria e a família vivia numa casa cedida pelo patrão de George. Alcolu, onde vivia a família, era uma cidade bem pequena e de classe trabalhadora, onde só viviam negros. Lembrando que em 1944 as leis de Jim Crow ainda estavam ativas e, para quem não sabe, essa lei separava brancos e negros. Mas em 23 de março de 1944, 2 meninas, uma chamada Beth, de 11 anos, e outra chamada Mary, de 8 anos, andavam de bicicleta à procura de flores. Ao passarem pela casa da família de Stinney, perguntaram ao jovem George e a sua irmã Catherine se eles sabiam onde encontrar as flores. Mas com o passar do tempo, as meninas não retornaram para casa, e o grupo de buscas foram organizados, com centenas de voluntários, e infelizmente os corpos das meninas foram encontrados na manhã seguinte, em uma vala cheia de água lamacenta. Ambas tinham sofrido ferimentos graves na cabeça. Porém, como a casa da família de George era mais próxima ao local, as autoridades logo desconfiaram que o autor do crime poderia ser algum membro da família de George, e sem pensar 2 vezes, levaram o garoto como suspeito, já que ele foi visto conversando com uma das meninas. Sem ter nenhuma prova que George foi o autor do crime, a polícia levou ele para o interrogatório, sem nenhum tipo de testemunho, somente o garoto e os agentes. Eles ficaram lá por mais de 1 hora, onde supostamente George teria se declarado autor do crime. De acordo com a confissão, Stinney tentou abusar sexualmente de Beth enquanto ela catava as flores. Após perder a paciência com a menor que tentava proteger a amiga, ele acabou por matar as duas com uma barra de ferro e atirou os corpos num buraco lamacento. De acordo com os policiais, George aparentemente tinha sido bem sucedido em matar ambas as meninas ao mesmo tempo, causando um trauma profundo em suas cabeças, quebrando o crânio de cada uma em pelo menos 4 pedaços. No dia seguinte, George foi acusado de assassinato em 1º grau, e seu pai foi demitido do emprego na serraria local, e sua família teve que se mudar, temendo por represálias. Com as investigações, foi concluído que a barra de ferro que George supostamente usou no crime pesava quase 10 quilos, e segundo o relatório de algumas pessoas, isso seria impossível para uma criança da estatura e peso de George manusear aquela barra com tanta facilidade para golpear as meninas quase ao mesmo tempo. Além disso, os policiais que retiraram a suposta confissão de George apresentavam versões conflitantes sobre o caso, e também eles não tinham nenhum tipo de evidência que colaboravam com suas versões apresentadas. Mas mesmo com as versões conflituosas, o garoto foi a júri popular no dia 24 de abril no tribunal do condado de Clarendon. Após a seleção do júri, o julgamento teve início ao 12h30 e terminou 5h30. Em 10 minutos, o júri, composto inteiramente de homens brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença: morte na cadeira elétrica. O advogado de George, Charles Plowden, contratado pelo estado, não contra-argumentou e muito menos convocou testemunhas e tampouco recorreu da sentença. Simplesmente ele não fez nada em sua defesa. E no dia 16 de junho de 1944, George foi executado no Complexo Correcional de Columbia, na Carolina do Sul, às 19h30. George caminhou até a cadeira elétrica com a Bíblia debaixo do braço. O equipamento, do tamanho de um adulto, não servia, e quando foi atingido pela primeira onda de eletricidade, cerca de 2.400 volts, a máscara que cobria seu rosto acabou escorregando, revelando as queimaduras de 3º grau em seu rosto e também a cabeça. Foram necessárias 3 descargas elétricas até que ele seja declarado oficialmente morto, 4 minutos após o início do procedimento. Essa história ainda chegou a ter uma reviravolta depois de 70 anos, quando em 2014 a juíza Carmen Mullen anulou a condenação do pequeno George, alegando que o Tribunal da Carolina do Sul não fez um julgamento justo. E depois de muitos anos, essa história de George chegou até a virar um filme, em Caroline Skeletons, de 1991, e também serviu como inspiração para a criação do livro A Espera de um Milagre, de Stephen King, que virou um filme em 1999 e que você com certeza deve ter assistido pelo menos uma vez. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários se você conhecia essa história do George Stinney. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!